Olá, gente, seja bem-vindo aqui, né, a mais uma aula técnica aqui, falando aqui no 3D Max. E nós vamos falar aqui sobre algumas propriedades, né, aqui das luzes, né, que são as mesmas praticamente em geral. A única coisa que vai mudar são as propriedades para a luz spot, né, que tem as mudanças para a abertura do cone, essas coisas, né, mas lá é fácil de achar. Em geral, todas as outras luzes vão ter essas aqui que eu vou estar mostrando. Bom, quando você criou a sua luz aqui, né, vai tá aqui na Modify, né, aqui você vai estar ela vai estar falando que ela está acionada aqui, né, no caso é uma luz Omni, né, a gente ainda pode modificar rapidamente para uma direcional, né, como se fosse os raios primários para a luz do sol, ou Spot, ou a Omni, né, que ela gera para todos os lados. E aqui a gente aciona a sombra, né, como eu falei já, e aqui a gente escolhe entre qual tipo de Ray Trace, né, ou desculpe, de renderização que a gente vai estar usando, Shadow Map ou Ray Trace Shadow. E aqui, tá, você pode escolher nesse caso ainda para esses dois, né, que a gente trabalhou aí, na verdade mais com o Ray Trace Shadow, né? A gente não escolheu tanto. Então vocês podem deixar Ray Trace aqui, né, para simular como se fosse a luz do sol, apesar, ou a luz incandescente, né, apesar que a luz fluorescente ela vai ser Shadow Map, né? Bom, aqui na aba General, né? Como é que a gente vai, por exemplo, tirar, né, por exemplo, uma iluminação de um objeto para que ele não gere sombra, né? No caso aqui no 3D Max. Para você fazer isso aqui é fácil. Por exemplo, se você vir aqui renderizar, né, se você for pegar e dar um render, você vê que ele está mostrando a sombra, né? Deixa eu só aumentar a minha intensidade aqui, tá? Deixar ela um pouco mais forte, tá joia? Né, para que eu consiga enxergar melhor aqui, vou deixar em cor branca mesmo, né, vou apertar um render. Você vê que quando eu dou um render, né, ele já está com Ray Trace, né, vocês podem ver aqui, tá? Mas ele está gerando sombra, só que eu não quero que, por exemplo, aquela lâmpada aqui, ela atue nesse objeto. Então eu tenho que fazer com que esse objeto não seja usado pela sombra, né, ou pela luz, desculpe. Então como é que a gente vai estar fazendo isso? Bom, a gente no caso vai apertar aqui em Exclude, tá? Com a luz selecionada. Logo depois disso a gente vai estar escolhendo o que a gente quer excluir aqui no caso, né? O Box ou Plane. Lembre-se de colocar o nome correto para que vocês não se embananem, né? Então vamos no caso que tirar o Box, né? Para que ele não gere mais. E aí eu coloco aqui, ó, para esse outro lado, que é onde está excluído. Né? E a gente pode escolher, por exemplo, Illumination, Shadow ou ambas. Illumination é o que acontece, a luz ela vai ainda acionar a iluminação nela, tá? Mas não vai gerar sombra. E o Shadow ele não vai mais gerar iluminação nela, mas vai gerar sombra. Então vou deixar em Both, né, em ambas aqui. E aí simplesmente eu aperto OK. Agora se eu for aqui e der um render, tá? Quando eu der o render, você vê aqui, ó, eu dei o buff, então ele não está mais reconhecendo tanto o objeto quanto a sombra, ele não está mais gerando a sombra e fez um buraco preto aqui, né, no objeto. Isso aqui é interessante até, tá, para que a gente for trabalhar em renderização por camadas, né, futuramente, tá? Então nesse caso o que você pode fazer é o que, né, vir aqui Exclude e no caso aqui, né, para ele, por exemplo, só deixar Illumination aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai gerar iluminação, né? Vou apertar um render, olha só, tá vendo? Ele está reconhecendo o objeto, mas está mostrando lá a sombra dele, tá? E agora, no caso, se a gente for daqui no Exclude e só colocar o Shadow, que é o que a gente, né, até viu, né, lá nas nossas aulas, aqui ó, você vê que ele está mostrando o objeto, né, mas não está mostrando aqui, tá, a sombra. Então você pode escolher aí, né, o que é que você quer fazer, tá joia? Para sua exclusão. Vou voltar aqui, né, vou deixar em ambos e vou voltar aqui, tá, com ele aqui para reconhecer a sombra, né? Agora tá vendo que está reconhecendo bonitinho. Ótimo. Então vamos lá voltar. Então aqui nós, né, já vimos aqui, né, sobre acionar sombra. No caso eu estou usando Ray Tracing, né, e podemos excluir. Aqui nós temos a aba Intensity, que a gente pode mudar a cor, né, e a força da luz. Esse Decay é como se fosse uma atenuação mais simples, então não aconselho vocês usarem, tá? Usem o Near Attenuation e o Far Attenuation. O Near Attenuation é onde a luz ela vai começar a nascer e o Far é onde ela vai começar a morrer. Então você aperta em Use aqui e Use aqui,
tá joia? E vocês podem ir aqui começando a aumentar, por exemplo, né, aonde que ela vai começar a morrer aqui, tá? E aonde ela vai terminar a morrer aqui, tá vendo? Eu aumento para terminar, você vê que ela aparece, né? Ela aumenta aí o valor, tá? Em que ela vai morrendo, tá? Então vocês podem ir trabalhando esses valores aqui de near e far para a sua atenuação no começo e no fim, tá bom? O start aqui do near sempre deixa em zero aqui no start, né? Porque ele vai começar aqui a partir do início mesmo, né? Em determinados casos vocês podem querer isso ou não, mas fica a cargo de vocês, tá joia? Bom, Advanced Effects é o que? Vocês podem aqui falar se eles vão, se a luz ela vai ser colocada para o canal Diffuse ou Specular, ou somente Specular, ou somente Diffuse, né? Para os dois, tá bom? E até para o ambiente aqui, tá? E nós temos os parâmetros de Shadow, né? Aqui a sombra, né? Sempre vai ser preta, tá bom? Então vocês podem até, se quiser, mudar a cor aqui da sombra, tá joia? E temos mais alguns parâmetros para quando a gente for trabalhar com Shadow Map. Mas a princípio é isso daí mesmo, tá joia? Que a gente vai começar a trabalhar aqui, tá joia? É simples assim, tranquilo, para trabalhar com as propriedades aqui, tá? No 3D Max com as luzes. Então é isso que eu queria falar nessa aula. A gente se vê na nossa próxima. Um abraço e até lá.